Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira, e segunda-feira com definição, essa semana é a semana definida para a chegada de reforços, porque no dia 28 de fevereiro se encerra a janela de transferências, e claro, a gente vai falar bastante sobre Lloyd Augusto, que fez uma postagem no aeroporto e agitou a torcida do Vasco. Valores, a gente já vai trazer para vocês aqui acerca dessa contratação. E claro, aguardamos que Lloyd Augusto e mais reforços cheguem nessa semana. Vamos falar bastante também dos próximos jogos do Vasco, né? Semifinal, data definida. Agora basta saber onde serão os jogos para essas partidas. A gente vai debater aqui alguns assuntos. Outro, o Vasco também em campo. Vamos falar bastante sobre o clássico de ontem, entre Vasco e Botafogo, uma análise um pouco mais detalhada sobre essa partida. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai ali nos comentários deixar a sua opinião. E falando em comentário, tá vendo aqui embaixo o primeiro comentário fixado? Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp do A Hora do Vasco. Você que gosta daquela programação muito legal, interativa e muito mais, entre no grupo e fique ligado em todos os nossos anúncios durante o dia. Lembrando que a Hora do Vasco, meio-dia, estará ao vivo comigo, Eduardo Canelas e Leonardo Baran. Não perca. Então, corre ali no primeiro comentário fixado. Bom, se você não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui, inscreva-se para ficar sempre muito bem atualizado. Não esqueça de clicar no sininho de notificações, porque todas as vezes que eu vier aqui para trazer notícias, vocês vão ficar por dentro de todas elas. Beleza? Deixa o joinha para falar para a plataforma que falar de Vasco é positivo. Solta a vinheta, é o tempo de você fazer sua inscrição, deixar o joinha. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Data definida. Vamos falar aqui sobre a definição das semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco encara o Flamengo. Lloyd Augusto no aeroporto. Será que desembarca no Rio de Janeiro? As redes sociais do jogador bombam quando ele faz uma postagem nesse sentido, né? A gente vai falar bastante sobre Lloyd Augusto aqui também, porque a semana é decisiva para a chegada de reforços e vamos falar sobre Vasco e Botafogo, né? Ontem o Vasco venceu o Botafogo por 1-0, primeira vitória, né, no clássico nessa temporada. O Botafogo ficou na 9ª colocação do Campeonato Carioca, o Vasco se classificou em 4º, mas olha só, se o Nova Iguaçu perde para o Madureira, se o Madureira consegue vencer o Nova Iguaçu, o Vasco estaria fora das semifinais, né? Quase que foi trágico esse final. O Fluminense venceu e pulou o critério de desempate, né? Foi para o confronto direto. Então, o Vasco, como perdeu para o Fluminense, né, na fase ali de classificação, acabou que foi ultrapassado pelo Fluminense, que encara o Volta Redonda. Então, as semifinais ficaram Vasco e Flamengo, Fluminense e Volta Redonda. Agora eu venho aqui falar sobre um assunto que é um pouco delicado, né? Porque a gente sabe que o Maracanã é a casa do Vasco. Porém, nós sabemos também que o Vasco não está jogando muito no Maracanã. Mesmo que o Maracanã seja a casa do Vasco, os jogadores eles precisam estar ambientalizados, adaptados, estarem ali tendo alguns jogos de forma recorrente para você não utilizar-se do Maracanã como um elemento surpresa. Ano passado nós fizemos uma pesquisa, né, com alguns jogadores do Vasco perguntando o que eles preferiam para as semifinais ou para as quartas de finais da Copa do Brasil, São Januário ou Maracanã. Todos votaram em São Januário, por conta da adaptação, já estão acostumados. E no Maracanã isso não acontece. Então com isso, agora na semifinal, temos 2 jogos. O Vasco é mandante, no dia 1º de março. Exatamente, o Vasco joga como mandante, mas joga onde como mandante? No seu estádio, no estádio que o elenco está acostumado, no estádio em que o time já sabe todos os atalhos, todos os caminhos, ou o Vasco vai jogar no Maracanã, aonde isso acontece com a equipe do Flamengo e do Fluminense. O Flamengo já está ambientalizado, já sabe todos os atalhos, já está acostumado muito por conta da sequência de jogos. Todos nós sabemos que o Vasco, sim, já foi campeão no Maracanã várias vezes, grandes títulos, tem o Maracanã como sua casa, só que o elenco do Vasco, os jogadores não estão ambientalizados, não estão adaptados. Então o Vasco entra nessa semifinal jogando 2 jogos fora de casa, não para nós, torcedores, porque o Maracanã é a nossa casa, mas para o elenco? Será que nós já vamos entrar numa semifinal com desvantagem num campeonato que é feito para Flamengo e Fluminense serem campeões, que jogam em casa praticamente o campeonato inteiro? E quando eu falo em casa, é porque os jogadores estão adaptados. Não que o Maracanã não seja a casa do Vasco, mas pela adaptação ali de um momento desportivamente falando, isso acontece, isso é real. Portanto,
Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, você tem um jogo em casa, porque o seu time está ambientalizado no seu estádio, e o outro fora, Champions League, o mundo é assim. Agora, no Campeonato Carioca, será que a diretoria do Vasco vai brigar de alguma forma para tentar mandar o primeiro jogo da semifinal no Caldeirão de São Januário, para não perder, né, não sair em desvantagem, não por causa do seu torcedor, mas sim por causa dos jogadores que não estão adaptados ao estádio? A gente vai observar o andamento dessa carruagem e eu quero saber a sua opinião. É justo já iniciar 2 jogos, sendo que o Vasco é mandante no Maracanã? Vai lá nos comentários. E é uma das coisas que eu bato o tempo inteiro e sempre vou cobrar. O Vasco precisa jogar mais no Maracanã. São Januário vai entrar em reforma e ampliação. Não dá para ser na ilha do Governador, não dá para ser em lugar nenhum. É o Maracanã. Então tá na hora de uma aproximação institucional ou jurídica. Enfim, essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. O Vasco venceu ontem o Botafogo jogando mal, né? Vamos falar aí. O Vasco não conseguiu ser muito criativo, não conseguiu ser muito intenso. O jogo foi bem brigado, lá e cá, em alguns momentos. Mas um lance, né, esporádico ali, o Paulo Henrique corta para o lado esquerdo, né? Vai para a linha de fundo, corta para a perna esquerda, cruza, a bola bate nos braços do Cuiabano e é marcada a penalidade. Bruno Arleu de Araújo marca o pênalti, em que Pablo Verratti converte e o Vasco vence por 1-0. Depois disso o jogo foi bem pegado, o jogo foi bem, às vezes, controlado pelo Vasco de uma forma um pouco melhor, porque o Botafogo se encontra sem treinador, um pouco bagunçado ali, principalmente no setor do meio-campo, e o Vasco começa a tocar mais bola, consegue ganhar algumas disputas e alguns jogadores se destacam, que é o caso do volante Hugo Moura e também do volante Tietê. Jogaram muito bem, foram muito bem ali no aspecto, vamos dizer assim, no controle da partida, seja na entrega física e também na entrega técnica. Esses são os destaques para mim. Paulo Henrique sempre muito intenso, fazendo ultrapassagens, também é um dos jogadores muito interessantes desse elenco, né, que proporciona ao Vasco um pouco mais de velocidade e profundidade. E destacar também o Lucas Freitas de novo, né, um zagueiro pela esquerda, que é uma grata surpresa. É óbvio que a gente espera mais do Maurício Lemos, que é um jogador mais experiente, mas o Lucas Freitas foi uma grata surpresa ali. Lembrando que o volante, né, o meia, Paulinho, levou o 3º cartão amarelo e não joga o primeiro jogo das semifinais. Então, é isso. O Vasco vence Botafogo, passa ali agora para as semifinais, encara o Flamengo em 2 jogos. Primeiro jogo, o Vasco é mandante no dia 1º de março. Segundo jogo, o Flamengo é mandante no dia 8 de março. Vamos ver agora se realmente o Vasco tem representatividade fora do campo. Bom, Lloyd Augusto vem aí, galera. Vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Vasco aguarda, né? Espera agora essa semana para anunciar alguns reforços. Representantes foram para a Colômbia para fechar a negociação de Nézer Villarreal, artilheiro do Sul-Americano Sub-20, de 19 anos, do Milionários da Colômbia. E Lloyd Augusto hoje postou uma foto no aeroporto nos stories. Mais uma vez, o Lloyd Augusto agita a torcida do Vasco. Será que está vindo para o Brasil? Será que chegou o momento? E a gente vai estar claramente acompanhando, né? O certo é, o Vasco vai pagar cerca de 2,5 milhões de euros, vai pagar 700 euros à vista e 1,8 milhão parcelados. Já está sendo noticiado isso na imprensa turca e, claro, o Lloyd Augusto deve chegar nos próximos dias no Brasil. Lembrando que o jogador faz aniversário, faz 25 anos no dia 26 de fevereiro. Então, a gente vai estar acompanhando todo esse desfecho. Bryan Palacios, do Atlético Mineiro, também pode ter sua vida regularizada essa semana. O atacante joga com a perna esquerda de 22 anos, o colombiano do Galo, pode também chegar a qualquer momento. Bom, e falando sobre reforços, muita gente me pergunta, o Nuno vai jogar? Os reforços que chegarem podem jogar a semifinal? Sim, basta serem regularizados no momento hábil. Eles podem jogar sim a semifinal. Chegando essa semana, já pode jogar contra o Flamengo no dia 1º, sem problemas nenhum. Basta o Vasco se movimentar da maneira certa. Beleza, galera? Então essa é uma dúvida que todo mundo está querendo saber. Se o Lloyd chegar, pode jogar. A gente vai estar falando bastante sobre esses assuntos. Eu vou ficando por aqui, porque daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Eu só peço uma coisa, para você deixar o seu like aqui embaixo, para falar para a plataforma, mostrar para a plataforma que falar de Vasco é positivo. Então, quando você deixa o like, a plataforma entende que falar de Vasco é positivo. Beleza, galera? Então corre lá embaixo, dá aquela moral. Forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Beleza?